Hoje nós vamos estudar a carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 22, mas antes de falar no versículo 22, eu estarei falando principalmente no versículo 21. Então, Filipenses 1, 21. Vamos orar ao Eterno. Meu Pai Celestial, é prazeroso, é único cada vez que nós abrimos a palavra do Senhor, convidando o seu Espírito, porque o Senhor sempre há de nos maravilhar, porque quando somos conduzidos por Ti, mesmo no deserto, há grandes surpresas para aqueles cujo decidem-se depender de Ti. Há vários acontecimentos, há vários prodígios e maravilhas para aqueles que desejam seguir o caminho estreito da salvação. Pois, muito obrigado por fazer com que essa geração aqui, que está me vendo nessa noite, está a ouvir as suas palavras. Usa os meus lábios, Rei dos Reis, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Gente, vamos lá. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Olha o que Paulo escreve para os habitantes, membros da igreja de Filipos, os filipenses. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vou repetir. Para mim, para um homem escolhido, para um homem que entendeu o propósito de uma vida cristã verdadeira, Paulo diz, para mim, o viver é Cristo. E o morrer, ou seja, se devo morrer, mas estando vivo em Cristo, então, obviamente, é lucro. Ter a salvação eterna é lucro, meus amados. Bom, eu vou começar esse estudo lhe fazendo uma pergunta. Eu gosto de fazer perguntas, porque isso permite com que você pense, inclusive acerca daquilo que se medita. E essa pergunta é, gente, para Paulo, o viver é Cristo. Está claro, né? Bom, e para você, o viver, o que é? O que é para você viver? Porque existe uma concepção que o mundo dá sobre o que é viver, mas para um homem e uma mulher que entende da Bíblia e sobre os planos de salvação, o viver é Cristo. O que é o viver para você? Antes de me responder, obviamente, com franqueza e convicção, deixa-me lhe dizer algo e preste muita atenção. Se ainda existir algo em você que tem poder de tirar as suas forças espirituais ao ponto de alcançar uma tristeza, um abatimento, um vazio na sua alma, cujo o mantém refém durante dias ou durante anos, então o seu viver não é Cristo. Não é Cristo. Se o seu viver é realmente Cristo, amada igreja, então qualquer situação que tente roubar ou arruinar o seu dia não terá poder de lhe tirar esse viver que é Cristo.
que é aquilo que se recebe quando se ouve a palavra do Senhor. Pois, amados, nessa noite, há pessoas que estão me vendo nessa noite aqui, mas ainda Cristo não é o seu viver. E já estão muitos anos, inclusive conosco, na OSCE. Ainda não fizeram de Cristo o seu viver. E por Cristo não ser o viver desses, procuram vida aonde não há vida. Isso mesmo, procuram vida aonde não há vida. Mesmo sabendo que Cristo é a vida, por que mesmo sabendo? Porque talvez nasceu no Evangelho, já ouviu da palavra, já teve oportunidade talvez de ouvir muitas palavras conosco, por exemplo, pois mesmo sabendo que Cristo é a vida, essas pessoas, elas não conseguem viver essa verdade. Por quê? Porque há um ídolo. Há um ídolo que está tomando o lugar de Deus e há um ídolo que faz com que esses estão enganados acerca do que é vida verdadeira. A vida em abundância. Por acaso Jesus não diz que se você estão em mim, terão vida e vida em abundância? Mas há pessoas que se convencem de que o viver delas é Cristo. Mas não é verdade. Não é verdade. Porque se o seu viver é Cristo, meus queridos, porque alguns revelam pelas suas ações e suas atitudes um abandono dos princípios da palavra de Deus? Se o seu viver é Cristo, por que alguns deixam a fonte que sacia a sede para procurar vida aonde não tem vida? Por quê? Quem é o teu real viver? Para Paulo, ele diz: o meu viver é Cristo e acabou. Não tem mais outra coisa. Quem é o teu real viver? O que faz o teu real motivo de viver? Cristo? A tua segurança profissional? A saúde, quando os teus filhos estão saudáveis? Um casamento bem-sucedido? Isso é o teu viver? Pois algum ainda pensa que se tudo isso estivesse resolvido, eles sentiriam o desejo de viver para Cristo. É errado. É errado. Ou seja, se Deus me dá o que aos meus olhos me falta para ser feliz, aos meus olhos me falta para ser feliz e querer viver, então acredito que viverei para Cristo. Pois eu vos digo, engano. O ser suprido pelo Senhor, ser suprido pelo próprio Senhor, amada igreja, e ser feliz com Ele, não depende de você já estarem em Canaã. Porque alguns dizem, quando entrar em Canaã, certamente
terei vontade de viver novamente. A alegria de viver voltará. Por quê? Porque estarei com os meus cachos de uva a levar sobre os ombros, porque estarei bebendo leite e bebendo mel. Mas o que você não entendeu? Que em Canaã, ou seja, alcançando a promessa, aquilo que lhe trará vontade de viver não serão os cachos de uva, muito menos o leite, nem o mel. É o fato de você ter conhecido Deus antes da promessa ser alcançada. Qual maior promessa e alegria do que conhecer Deus e se satisfazer do próprio Senhor antes da sua entrada em Canaã? Até que no deserto você não aprender a depender da rocha cujo emana água para saciá-lo, então o seu viver não será Cristo, mas sim o seu ventre e o seu egoísmo. Eu vou repetir isso, porque acredito que alguém ainda aqui não entendeu. Até que no deserto você não aprender a depender da rocha cuja emana água para saciá-lo, então o seu viver não será Cristo. E digo mais, o povo hebreu, ele não quis entender o porquê a água saiu da rocha no deserto. Por acaso não havia uma simbologia de Moisés levá-los até a rocha, cujo quando Moisés bateu nela, saiu, jorrou um jato poderoso de água para se saciar mais de 3 milhões daqueles que estavam aí no deserto pedindo por água? A água não seria a simbologia de quê? Da palavra? A rocha não seria Cristo, por acaso? E Moisés não seria um líder escolhido por Deus para ensinar ao povo do como se faz para extrair a revelação da palavra para que nós possamos bebê-la e nos saciar? Pois o povo hebreu, ele não quis entender o porquê a água saiu da rocha no deserto, pois até esse exato momento, meus amados, esse povo duro de serviço, eles não estavam vivendo para Deus. Mas o viver deles dependia de quê? Dos bens, das codornas, dependia dos bens que Deus podia trazer para eles. E hoje, que o Senhor usa os meus lábios para lhe ensinar a todos vocês o que significa essa simbologia de Moisés batendo da rocha, água sai para o povo beber. Se você não encontrar essa rocha no deserto, é porque certamente não quis ouvir o enviado levantado por Deus para lhe mostrar aonde ela está. Por acaso,
Deus não supriria a vida dos seus escolhidos, sendo que as suas ações revelam que ainda viver não é Cristo? Porque o povo hebreu murmurava no deserto. Não entenderam nada do plano de salvação de Deus os tirar do Egito para os levar numa direção. E como não entenderam, porque não quiseram entender aquilo que Moisés tinha a falar e Arão tinha a lhes falar, então todas as simbologias e tudo aquilo cujo eles passaram a viverem, tanto os sinais e maravilhas permitidas por Deus, pois pobres se tornaram de entendimento e continuaram a rodar e a rodar no deserto sem encontrar o lugar aonde Deus queria levá-los. Não sejam assim. Entenda tu a rocha cujo Senhor quer te mostrar no deserto, aonde Ele pode te levar. E essa rocha que não é dada a ser encontrada para qualquer. Essa rocha é dada a ser descoberta apenas para um povo escolhido, cujo se decidiu verdadeiramente a sair do Egito. Então, se o Senhor te dá a grande chance que essa rocha, hoje à noite, está aqui, porque Cristo está aqui, eu vou te ensinar como extrair água dela. Por acaso a palavra de Deus não diz bater, bater e abre-se-vos-á? Por acaso Moisés não bateu na pedra, na rocha, para extrair dela a água cujo povo precisava? Meus amados, existe uma oportunidade que Deus dá para aqueles cujo escolheu para esses entenderem essa verdade. Vocês foram escolhidos. Alegrem-se por isso. Se vocês estão aqui, eu lhe garanto que o Senhor os chamou para, pelo menos, lhe dar chance de entender. Para que vocês entendam essa verdade. Qual verdade, Pastor Cris? Qual é a verdade que eu preciso entender, Pastor Cris? Há pessoas que, para entender essa verdade, Deus usa uma estratégia. Sabe qual? Cansá-los no deserto. Ou seja, eles estão cansados no deserto. Cansados de quê? Cansados de murmurar. Cansados que as coisas não estão dando certo. Cansados que as serpentes estão os mordendo no deserto por causa da desobediência. Cansados das coisas não darem certo. Por acaso não é isso que aconteceu no deserto para um povo cujo foram escolhidos, mas foram duros de serviço, porque não quiseram entender os passo a passo, cujo Moisés, como líder instituído por Deus, estava a guiar o povo para os fazer entender, mas por causa da idolatria, por causa da dureza de coração, esse povo tinha escama nos olhos. E mesmo o mar vermelho se abrir, continuaram incrédulos. Mas vocês não sejam assim. Aprendem
com as histórias da Bíblia. Há pessoas que, para fazê-los entender, o Senhor os cansa no deserto. Os fazem com que eles se cansem. Tipo assim, não aguento mais. Chega. Senhor! E clama, Senhor, estou cansado, algo errado está em mim. O que eu devo fazer para ser obediente? Agora chega, eu quero te obedecer. Eu quero obedecer ao Moisés que o Senhor colocou sobre a minha vida para que me mostre a rocha e que eu permaneça onde ela está para eu beber e me saciar. Quanto hoje estão firmes conosco nesse ministério da OSI? Por quê? Porque aprenderam na marra. Quem é mais forte numa queda de braço? Você ou Deus? Queres medir força? Ainda queres medir força? Jacó, ainda queres lutar contra o anjo? O Senhor pode até mesmo, de vez em quando, te fazer pensar que tu ganhou. Só que uma marca na sua coxa será colocado para você lembrar daquilo que Deus pode fazer para o levar aonde Ele quer o levar. Muitos entraram nesse ministério e, na verdade, começaram a entender o que é o viver de Cristo. Porém, na marra, com açoites e experiências que não foram tão aprazíveis assim. No passado, mesmo vendo água jorrar da rocha, a fim que entenda que só Cristo poderia o saciar, eles continuaram a vaguear no deserto com seus ídolos e costumes do Egito, costumes do mundo. Mas chegou o momento que esses se cansaram. Há pessoas que estão cansadas de relacionamentos que estão levando para o inferno, cansados de farra, cansado de mentir, cansado de viver uma vida dupla, cansado de viver uma vida hipócrita, cansado de não ser sinceros com Deus, cansados, costumes do mundo, mas chegou momentos desses, de repente, se tocar. Essas pessoas cansaram de caçar o que o mundo caça, cansado de procurar aquilo que o mundo procura. Se cansaram de caçar o que o padrão do mundo afirma ser o ideal. Se cansaram de dar volta no deserto e entenderam, peraí, pastor Cris, o que ainda não entendi? O que me falta para entender? Porque ainda o viver não é Cristo, mas sim o que o sistema dita ser vida para mim, mas não é. Então,
após sofrer um tempinho por causa das suas insensatez, após sofrer um tempinho por causa da sua teimosia, param e dizem para si mesmo: meu Deus, meus valores foram invertidos. Vivia para ter tudo aquilo que este mundo achava ser valoroso. E mesmo recebendo dele, não estava sendo suprido. Quanto mais me davam, mais queria. Quanto mais queria farra, mais farra o mundo me dava. Quanto mais queria prazer, mais prazer o mundo me dava. Mas a água jorrando da rocha no deserto não teria um sentido para a minha vida? Por que ainda não a bebi dessa água que jorra do deserto? Por que não a bebi ainda? Ou por que bebendo-a, procurei água do Nilo? Água salobra e poluída para sobreviver. Porque a pessoa que ainda se contenta de beber, às terça-feiras e sábado bebem água cujo Moisés extrai da rocha. Só que os outros dias vão acampar à beira do rio Nilo, que pertence ao Egito. E assim acampando lá, vivem lá, no meio do acampamento, daqueles cujo pertence ao Egito. Pois mesmo vivo, essas pessoas cujo entenderam, esses dizem: morto estava, porque não tinha entendido que só ele tinha a palavra de vida eterna. Ou você escolhe a água pura da fonte que sai da rocha, cujo Moisés, um homem instituído por Deus por ser líder, te mostra onde ela está? Ou você acampa à beira do rio Nilo e ali não diga que o teu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque para esses que bebem do Nilo e se saciam do Nilo, o seu Deus é o faraó. Mas desde o dia, essa pessoa diz, é desde o dia em que decidi beber da água que sai da rocha, cujo Moisés, o líder que Deus colocou sobre minha vida, para a minha caminhada, cujo Moisés me apresentou para beber, nunca mais encontrei vida no rio Nilo. Nunca mais. Nunca mais encontrei vida em água egípcia. Porque verdadeiramente, quem já provou a água cujo Moisés extrai da rocha e compara com a água em tempos do Egito, ou em tempo do Egito atual, para alguns que estão me vendo, nunca mais voltam essas pessoas a acamparem no Egito. Nunca mais. Porque esses conhecem a diferença. Pois a água é vida, amada noiva de Cristo. A água é o viver de Cristo. Você quer viver e alegar que Cristo é o seu viver? Então, não apenas prova dessa água, mas beba. Beba. Se não se satisfazem com essa água ao ponto de ter a necessidade de procurar outra, como dirás que o seu viver é Cristo? Não é verdade. Estarás enganando a ti mesmo.
Poderiam escolhido beber duas fontes totalmente opostas? Na verdade, muitos tiveram oportunidade de provar ambas. Inclusive, eu tive oportunidade de provar ambas. As águas do Nilo, água salobra, poluída, contaminada, fedorenta, mas como não conhecia, aquela rocha pequeninha, insignificante para muitos que passam por ela num deserto de camelo ou de cavalo. Então, obviamente, a minha referência era apenas o rio Nilo. Mas quem, por intermédio de um homem espiritual, assim como Moisés, te leva a essa rocha e te faz provar dela, nunca mais conseguirás sequer provar outra água. Por minha parte, no passado, o Nilo passava na beira da minha morada, em Estados Unidos e na França. A sua água era justamente, ao meu parecer, a água que trazia vida em abundância. Inclusive, os seus peixes eram o meu alimento. Porém, amada igreja, o que o faraó esconde, e escondeu de mim, é que no Nilo estão um dos maiores crocodilos do mundo. Mas o faraó não falava isso para mim. Crocodilos ferozes e crocodilo na espreita para surpreender aquele que no Nilo se alimenta. Os crocodilos, eles não têm pressa para lhe devorar. E não tiveram pressa para devorar o Cris Duran quando estava no Nilo a procurar sua fonte. Eles apenas esperam que a sua imprudência e autoconfiança suba de nível. Eles esperam que você mergulhe e entra de verdade no Nilo. É isso que os crocodilos esperam. O trabalho dessas feras é tão eficaz que quando devora um, sequer se sabe no acampamento dos egípcios. O que eles dizem? Fulano morreu de um infarto. Entrou no Nilo e ali, fulano morreu de um infarto. Que pena. O que mais se fala no acampamento do mundo, do Egito? Esse morreu de um câncer. Lamentamos. Esse de um acidente de trânsito, de carro. Pouca sorte esse teve, né? Pois, como crocodilo, à espreita na beira do Nilo, também estão Satanás e os demônios à espreita para devorar os insensatos que dizem: o Nilo é o meu sustento. Mas enquanto isso, inúmeros são enganados pelos peixes na abundância que o próprio Nilo é capaz de lhe dar. Alguém está me ouvindo ou não querem ouvir? E o pior é que alguns têm a coragem de dizer: isso é a prosperidade de Deus. Quantos peixes, Pastor Cris, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, está me dando no Nilo?
Pobre insensato. Pobre insensato. E inclusive aquilo que as igrejas mornas desse século, cujo pregam uma graça barata e ensinam para você. Porque traz um mundanismo, desviam o rumo do Nilo, da onde ele está, para se trazê-lo para seus ministérios, cujos dizem é o rio do Espírito Santo. Mas esses desviam o curso do Nilo e o trazem para si. Esses dizem, Deus está me prosperando. Quantos peixes estou extraindo do Nilo? É o Deus de Abraão que está me dando. Qual Deus de verdade tu achas que Ele está te dando esses peixes? Poderia um homem que não teve uma experiência com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dizer que o Deus que supra as suas necessidades na beira do rio Nilo é o Senhor que morreu na cruz do Calvário? Será mesmo? Pois enganados esses estão. O que o faraó diria para esses que estão no território dele, acampando à beira do Nilo que é dele? O que o faraó diria? Quer saber? O que Satanás diria para esses que se enganam a si mesmo? Eu vou lhe falar. A mesma coisa que Ramsés, quem era Ramsés? O faraó. A mesma coisa que Ramsés pensava quando os escravos hebreus carregavam tijolos para servi-los. Uau! Uau! Ou seja, deixam eles pensar que estão servindo outro Deus do que eu. Deixa esses hebreus pensar que estão servindo outro Deus do que a mim. Mas do Nilo esses se nutrem e do Nilo esses recebem. Meus tijolos, disse o faraó, esses carregam. Meus tijolos, esses carregam, e se eu dizer, leva isso, esses têm que levar. Se digo, carreguem a dor, esses devem carregar a dor. Se digo, carrega mágoa, esses carregam a mágoa. E se obrigo a carregar a miséria, pois eles são obrigados a carregar a miséria. Sabem por quê? Porque são escravos do faraó, mesmo alegando que são servos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pois muitos dizem, eu estou abastecido, Deus foi bom comigo. E Ele está comigo. Veja como Ele está me abençoando. Porém, esses extraem a suposta bênção do rio Nilo e estão convictos que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó que está lhe dando tudo isso. E o faraó ri e disse com seus oficiais, deixa esses pensar o que eles querem. Mas até que esses carreguem o meu fardo que eu coloco sobre os seus ombros, é o mais importante. Depois, o que eles pensam, tanto faz. Eles estão extraindo, inclusive, dos meus peixes, daquilo que eu tenho e posso lhe dar. E o faraó dá para quem quer e posiciona quem ele quer no Egito. Faz prosperar quem ele quer. Mas o salário do viver desse não é Cristo.
é a morte. Pois em verdade, eu vos digo nessa noite, amada igreja, por parte de Deus, se no deserto você consegue entender o significado da rocha que te aparece, se no deserto você consegue entender o significado da água que jorra dela, e se no deserto você consegue entender o propósito de Moisés estar, então viverás para Cristo e não mais para o faraó. O Nilo é um rio poluído e não uma fonte pura. O que é mais fácil, querida igreja, ou aqueles que querem ser igreja de Cristo, o que é mais fácil? Me responde. Acampar à beira do gigantesco Nilo, à vista do Egito tudo? Ou achar uma pequena rocha num lugar específico apresentado por Moisés para eu beber? Pois o óbvio é o Nilo. Mas restrito é se encontrar frente a uma simples rochas cujo muitos passam e não vê nela o potencial que ela tem. Pois muitos são aqueles que acampam à beira do Nilo porque estão convictos que a vida normal é essa. É à beira do rio Nilo, pastor Cris. Essa, dizem esses. Não há esforço necessário para usufruir e encontrar esse rio cujo dono é o faraó. Eu não tenho que fazer esforço, ele está aí. E detalhe, é a maioria. A maioria escolhe o rio Nilo. Não é a rocha no deserto. Mas eu vos digo por parte do Senhor, há um sacrifício para encontrar a rocha que quer se mostrar aonde Deus quer que tu a veja. Eu vou repetir. Há um sacrifício para encontrar a rocha que quer se mostrar aonde Deus quer que tu a veja. Se hoje você está disposta ou disposto a vê-la, essa rocha, então irei tocar na rocha para que dela tu compares entre o Nilo e a pureza da fonte. Mas eu lhe asseguro de uma coisa, meus amados, aonde está a rocha que é Cristo, não há crocodilos. Não há crocodilos. Porém, há um porém. O que é, pastor? Se você quer que dessa rocha saia água para saciar a sua sede, então deves tu bater e abre-se-vos-á. Deves tu bater e abre-se-vos-á. Por acaso Moisés não teria batido a rocha? Não da motivação que deveria ser, porque Deus avaliou a motivação errado da forma que Moisés bateu. Mas Moisés não bateu e da rocha não saiu água mesmo assim. Da rocha não se abriu as comportas. Pois para extrair, escuta bem, para extrair do Nilo as tuas necessidades, você não precisa de ninguém. Você não precisa de Moisés. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de ninguém. Apenas
Mas de quem? Do faraó, que de longe te observa para saber se ainda estás levando sobre os teus ombros os tijolos que ele te ordena carregar. Só isso. Só isso. Mas para extrair água da rocha, durante um bom tempo, precisarás de Moisés para te ensinar como extrair água. Quais águas decides tu beber? Me responda e responda a Deus nessa noite, que inclusive está aqui, porque a rocha está aqui, na sua frente. Quais águas vocês querem beber de verdade? Aquela que Moisés te dá nessa noite? Ou aquela que ainda o faraó está dando para alguns? Pois se ainda você carrega tijolo do Egito e o fardo do Egito é pesado, pois isso significa que ainda o seu viver é o faraó e não Cristo. Porque o seu dono, se você é escrava ou escravo do pecado ainda, o seu viver é o seu dono e aquilo cujo você obedece. Ou é o faraó, ou é a rocha, ou é Jesus. Porque ainda dele tu depende, porque não tiveste coragem de levantar acampamento para seguir Moisés, que deseja te salvar. Então quer viver para Cristo? Quer? Então me segue. Me segue. Filipenses 1:22 diz assim: caso continue vivendo no corpo, disse Paulo, terei frutos do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir para estar com Cristo. O que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Ou seja, que eu permaneça vivo. Por causa da mensagem que eu prego. É necessário, por causa de você, que ainda permaneça vivo. Disse Paulo. O que seríamos se Paulo escolheria morrer? O que seríamos nós? O que seria o povo hebreu se Moisés fosse morto no deserto antes de chegar no Sinai? O que seria o povo hebreu? Então eu termino. Enquanto Moisés e Paulo estiverem vivos, aproveitem. Enquanto Moisés e Paulo estivessem vivos, aproveitem. Porque eles têm um propósito para levar você aonde Deus quer o levar. Eu creio que o Espírito Santo foi claro. Mas, pastor Cristo, você falou muito em parábolas. Não consegues entender? Então reouve essa palavra. Porque se depois dessa palavra continuas tu bebendo do Nilo, o dia em que o crocodilo irá te devorar e que sequer o Nilo se lembrará de ti, eu não serei culpado pela imprudência e concupiscência
dos seus olhos e desejos corruptos que fizeram com que, até o dia de hoje, não tivesse coragem e capacidade de entender o propósito de Moisés te tirar de lá para te levar aonde a rocha está. Fecha os teus olhos. Pai amado, o que dizer depois dessa palavra? Continuarão alguns cochilando em dois pensamentos, provando da rocha e depois se apressando a beber do rio Nilo. A sua palavra diz que melhor para esses não terem conhecido a rocha que extrai água, porque profanando estão esses a fazer e desprezando as oportunidades que o Senhor está dando para essa vida se salvar e viver para Ti. Pois que essa palavra e que a minha oração faça com que esses de verdade se desliguem do Egito e entendam o propósito de se encontrar aonde a água é extraída pela rocha cujo aqui está. Muito obrigado por sua palavra. Amém e amém.